Cultura Racional, Universo em Desencanto. Primeiro fascículo da tréplica, página 83. A origem é uma só. É racional e todos de volta para o seu mundo verdadeiro de origem. Porque não existem duas verdades. A verdade é uma só. É racional. E no mundo de matéria existe uma partícula de verdade e essa partícula é racional. Do resto é degeneração e transformação da natureza em classes inferiores. E assim viviam todos no fulgor das esperanças, contando com o tudo do nada, como se o nada tudo fosse, a esperança do nada ser, por tudo acabar em nada, mas a esperança fulgurante como ela só. Figuras de todas as espécies, ambulantes, que, fantasiados, aparentemente julgavam tudo ser, e a esperança alimentando o desaparecimento de todos e todos a perecer, e a esperança sem nada poder resolver, por tudo acabar em nada, por tudo que existe nada ser. Assim, vivendo de esperança, cheio de vagas ilusões, a esperança iludindo todos, julgando o nada ser tudo, e o tudo aparente acabando em nada, e a esperança adotada do que não existe. Não existe, porque tudo é ilusão e nada mais, e a esperança sendo sempre a última que morre, por tudo se acabar, e a esperança ficar para continuar, envolvendo todos neste sonho de aventuras, apelando sempre para a esperança e tudo e todos terminando na sepultura, sendo a esperança uma vaga ilusão de quem vive iludido, por não saber o porquê todos assim são. Como assim a esperança sempre foi tida como tábua de salvação, e o resultado das esperanças todos vivendo em contradição. Hoje, a esperança acabou, porque só encheu a pança de todos de sofrimento e dor, e hoje querem é o positivo, porque a esperança foi um dote negativo. Hoje querem a solução na hora. Ninguém quer mais esperar por ninguém. Ninguém quer mais viver de esperança, e sim da realidade positiva. É pau, tem que provar que é pau. É pedra, tem que provar que é pedra. Hoje é tudo dentro da matemática. Está certo, está certo. Está errado, está errado. Ninguém hoje quer mais esperar. Ninguém hoje quer mais viver de esperanças. Ninguém hoje quer viver mais de sonhos. Ninguém hoje quer viver mais de ilusões. Hoje vivem todos à procura do positivo, do positivismo, do acerto positivo. Hoje não há mais tempo a perder. Hoje a evolução científica e cultural alcançou um nível de supremacia. E neste nível está o positivismo. Positivou as coisas como todas elas são, reger com base e lógica. E assim, por esse nível elevado cultural que chegou toda a humanidade, todas essas coisas arcaicas perdendo o sentido de ser. Hoje é da lá e da cá. Desapareceram os elementos fortuitos, como eram alimentados. Espera que você vai tirar a sorte grande. Tudo isto já saiu fora de cena, devido ao movimento cultural e científico eliminar todos esses modos antiquados criados em antigas eras passadas. O movimento cultural evoluiu de forma tão grande que superou todo o passado, chegando a um amadurecimento intelectual verdadeiro, e amadurecidos da forma que ficaram, não tiveram mais saída, continuando sempre as pesquisas e as experiências, sem resultado de poder encontrar o ponto básico
da origem do mundo e da humanidade. Então, aí esgotaram-se os recursos de toda a matemática, ficando todos sem saída nesse metabolismo infernal, e de forma que nunca puderam satisfazer seus anseios, que era principalmente saber o porquê eu assim sou, ninguém sabia responder. O porquê assim somos, ninguém sabia responder. De onde eu vim, para onde vou, ninguém sabia responder. Porque nasci em cima desta terra, ninguém sabia responder. Porque eu fui feito assim, ninguém sabia responder. Quem foi que me fez assim, ninguém sabia responder. E ficavam somente na matemática do efeito sem causa, e daí não saíam. Não há efeito sem causa. A matemática aí parou no efeito sem causa e parou a evolução da marcha científica e filosófica. Então aí entraram no desespero das pesquisas cósmicas e cosmológicas, infrutíferas todas as tentativas por entrar em um plano abstrato, um plano invisível, e no plano invisível não tinham condições de prosseguir. Se no plano material findaram-se os recursos de prosseguir, e assim ficaram presos às condições matemáticas do efeito e a causa. Aí paralisou. Muito menos entrar no mundo invisível. Aí mesmo é que não podiam acertar. Por não puderam acertar no que viu e no que vê, como é que poderiam acertar naquilo que nunca viu, naquilo que nunca pôde ver? Então aí perdeu todo o sentido de prosseguir e começaram a criar modalidades de acordo com os planos arquitetados. Então criaram novas formações abstratas, o pensamento filosófico e científico, querendo descortinar o cosmo. Então, criando estudos sem sentido algum, por não poderem provar aquilo que as vistas não alcançam, que não é visível e que ninguém vê, então se tornou uma coisa sem sentido, porque ninguém vê. Então, diz, no espaço existe isso, existe aquilo e existe aquilo outro, mas ninguém vê. Então se tornou uma coisa sem sentido. Criaram galáxias, novas dimensões, naves, enfim, inventaram um novo mundo que ninguém vê. Um sonho bem arquitetado, mas não provado e comprovado. Pois se na Terra estão vivendo, não sabem o porquê de sua existência, nem a existência do mundo em que vivem. Se na Terra estão vivendo e perguntam a si mesmo o porquê que eu existo, e não sabem responder, se na Terra não sabe de onde todos vieram e para onde todos vão, se não conhecem coisa alguma a respeito do seu ser e a respeito do mundo em que vivem, como é que já vão se meter em um mundo que lá não vivem? Se onde vivem não conhecem, muito menos onde não conhecem, não são habitantes do espaço para conhecerem o espaço. Os astros, como vão se meter onde condições não têm? Pois, se estão vivendo aqui na Terra, não conhecem a verdadeira origem do mundo em que vivem, não conhecem o antes de assim serem, o que eram, não sabem como foram feitos e de que foram feitos. Enfim, se não conhecem coisa alguma de certo no mundo em que vivem, como é que já querem conhecer onde não vivem? Então fizeram uma grande confusão, dando nomes naquilo que não conhecem, com a tal pretensão de dizer, eu sei. Tudo isso vaidade de muitos pesquisadores que perderam o sentido do seu ser.
Sim, pois se você existe aqui neste mundo e você não sabe por que você existe, como é que você tem condições de conhecer o mundo onde você não existe? Isso é muita vaidade. A vaidade de querer dar informação daquilo que não conhece, daquilo que ninguém vê. Tudo isto é evolução, para ver se podia atingir a meta final, mas não desta maneira. Como assim pararam na matemática, ficaram paralisados no efeito sem causa? Então conhecemos o feito que somos nós. Conhecemos o feito que é este mundo. Mas qual foi a causa deste mundo? Ninguém sabia responder, e a matemática aí ficou em um beco sem saída, porque conhecem o feito, que é o mundo, conhecem os feitos, mas e a causa? Então, na causa, paralisou a matemática. Se existe este feito que é esse grande mundo que habitamos, é porque existe a causa. E onde está a causa? Até hoje por saber. Pois bem, pois nunca souberam, nunca conheceram o porquê do mundo que habitam. No mundo que estão vivendo, desconhecem por completo a sua causa. Como é que vão se meter em um mundo que é um mundo invisível, que não habitam e que não conhecem? Tudo isto é a vontade de formar a seu jeito, a sua maneira, a sua forma de formar as coisas como lhe parece ser, fazendo divisões onde não conhece, como coisa que vive no mundo invisível para conhecer, criando novas teorias no mecanismo científico, entroncando sem base, sem lógica. Pois se estão vivendo aqui na Terra, são viventes da Terra e não sabem o porquê da Terra, não sabe o porquê do mundo, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Como é que vai ter condições de falar a respeito de um mundo que nunca viveu e nem vive? O mundo celeste é muito grande e não há mecânicas, porque é eterno. Mecanismo é na matéria, é a arte, e no mundo eterno não há arte, é tudo no seu verdadeiro natural da natureza. Hoje é que estão conhecendo toda a veracidade de ser, do porquê de seu ser, do porquê de todos os seres e do porquê do mundo. De onde vieram, como vieram, por que vieram parar aí, nesta vida misteriosa. E hoje sabem perfeitamente de onde vieram e para onde vão, e como vão para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas o bicho é assim mesmo, é aventureiro, é pesquisador, é curioso, e por isso em tudo quer meter o bedelho. O bicho é ardiloso, o bicho é tão articuloso que criou asas falsas para voar. É tão articuloso que ficou com inveja das aves, como quem diz: se as aves voam, nós também temos que voar. Nem que seja com asas falsas, que voe aqui e caia ali, que voe aqui e caia ali. O bicho é ardiloso, o bicho não se conformou em somente ter pernas para andar. De tão vaidoso, diz o bicho. Nós vamos entrar também para o reinado dos pássaros. Vamos mostrar aos pássaros que eles não são mais do que nós. Vamos inventar asas falsas para voar. Falsas, sim, porque nós não somos habitantes do espaço. Então, vamos entrar em um mundo, em uma esfera que nós só podemos nos prejudicar. Mas não contamos em nos prejudicar. Nós queremos voar. De que forma e de que maneira, seja lá de que maneira for. E assim estão os bichos voando como pássaros, e o resultado, liquidação de vidas preciosas,
por causa do imprevisto. Todo motor a explosão não tem garantia. É muito bom, mas no melhor momento a surpresa sempre aparece. E daí, salve-se quem puder. Então, os bichos sempre foram muito curiosos e querendo adivinhar o que existe no mundo invisível e na sua adivinhação formando um campo científico e filosófico do abstrato. E assim hoje, todos estarrecidos, alegres e contentes e felizes por conhecerem o mundo racional, por estar aí a fase da natureza, a fase racional, e o conhecimento de cultura racional para desenvolver o raciocínio de todos e se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, a matemática parou no antimundo. Ficaram embargados aí. Este mundo que nós habitamos é um antimundo, porque antes desse mundo existe outro que deu consequência a este. E este mundo superior a este é o supermundo. Será que algum dia a humanidade vai ter recursos de entrar em contato com este mundo superior, com o supermundo? Então, aí, paralisando as respostas. Só com o tempo e com as mudanças de épocas é que talvez poderemos ter qualquer solução a respeito do supermundo. E hoje aí todas as soluções claras, definitivamente, perfeitamente esclarecidas. E assim o mundo chegou num adiantamento de vaidade tão elevada que começaram a passar dos limites e entrando num campo que ninguém tem a menor ideia da veracidade do que existe no campo cosmológico. Esse campo só quem pode dar a definição perfeita e clara, só mesmo os habitantes superiores, porque nem mesmo os habitantes do astral inferior têm condições de dar referência neste campo, porque são classificados nessa classe. Como o animal racional é classificado na sua classe e não tem condições de desvendar o porquê de sua classe. E assim, são eles, só quem tem condições de definir a situação deles é o mundo racional, porque tudo do mundo racional para baixo foi se definindo em classes e categorias, porque vieram se degenerando pela forma deformativa que vieram tomando até chegarem ao ponto de deformação completa. Então, todos esses habitantes do cosmo inferior e cosmo superior não podem dar esclarecimentos básicos suficientes do porquê de sua classe, porque pertencem à classe de transformação. Somente o ponto básico, o ponto racional, o mundo racional, a verdadeira origem de toda essa deformação, degeneração e poluição racional. Só o mundo básico é que pode dar o esclarecimento definido e completo de toda a formação universal. E assim agora vejam quanto tempo perdido em divagações sem proveito a informarem inconscientemente coisas que estão tão longe do saber de todos. A formação espacial. Os habitantes do espaço, os habitantes dos astros, os habitantes do cosmo inferior, do cosmo superior, do supercosmo e do anticosmo, para chegar à origem verdadeira. O mundo espacial não está sob o alcance de definição e divulgação dos seres da Terra, e sim criam as suas suposições. Supõe que seja assim, supõe que seja deste modo, supõe que seja dessa maneira. Então, uma infinidade de suposições que não convencem ninguém,
porque todos querem provas. O bicho quer ver para saber o que dizer. O esforço tem sido muito grande para entrarem nessa seara, mas a seara é abstrata, confusa e sempre, por vezes, muito misteriosa. Se na Terra sempre conservaram os mistérios, muito pior ainda em um campo que não habitam e desconhecem a sua existência, como também desconhecem a sua existência na Terra. Mas a pretensão e a vaidade, comandando os abelhudos de meterem o olho em tudo, até onde não podem dar explicações, mas sempre o inventar está na mente, e vão inventando o que vem na mente. Coisas completamente absurdas, como o ditado da Candinha: os cientistas estudam tanto que acabam, até muitos, perdendo a razão de tanto estudar, perdendo às vezes a razão. Candinha é o povo miúdo que fala de tudo que vê, do que não vê, do que sabe, do que não sabe. Então, é muito conhecido o povo da Candinha, quer dizer, o povo caduco. E assim, vejam que tudo é tão diferente do que a mente da razão humana julga ser, sempre pensando serem o que não são, e julgando sempre que pensam que são. E, se perguntar, não sabem o porquê assim são. Vivem sob uma ilustração arquitetada pela mente humana, que é o alfabeto da matéria. O alfabeto artificial é a causa e a origem da articulação das artes em ação, de todas as formas e maneiras formadas aqui do chão, desenvolvendo a matéria da forma ingênua, elétrica e magnética. Por ser ingênua, é que são destruídos pelas formas criadas para a destruição dos seres. Por ser uma forma ingênua, é que criaram artes para destruir o seu próprio Criador e todos os demais. O ponto que chegou na evolução ingênua, criada e inventada pelos próprios seres para a destruição de si mesmos. Tudo isto tomou esta forma, por existir a causa, e a causa é a energia magnética. A causa dos males para a destruição dos seres, porque o magnético somente desenvolve o mal com aparência de bom, e por tudo ser aparente é que tudo acaba mal, e tudo acaba mal por o mal por si mesmo se destruir. Se o mal por si mesmo não se destruísse, ninguém ficava velho, ninguém sofria, ninguém padecia. Mas por o mal por si mesmo se destruir, por isso tudo entrou nessa forma magnética de pensar, ser e julgar ser aquilo que não é, nem nunca poderá ser, porque ninguém nasceu para semente. Todos têm o seu dia de perecer. E por isso, quanto mais cresce o progresso da matéria, mais destruição, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, chegando o ponto da própria humanidade se destruir, e só criar e inventar coisas para se prejudicar. Quanto mais inventos, mais sofrimento, mais destruição, por tudo ter limite e passaram do limite. Progredir, sim, dentro do limite. Passou fora do limite, regride, e no regredir está aí a destruição dos seres, regredindo, se destruindo, até chegar ao ponto de entender o progresso da matéria e o progresso de destruição. Isto é para verem que a energia magnética é a energia animal, a elétrica e magnética, e por ser do animal é uma energia inconsciente, e por ser inconsciente
é deformativa, e por ser deformativa é que gera seres passageiros com pouca duração. Por ser inconsciente é que não é estável, só gera seres instáveis por ser uma energia deformada. Então a causa de todos assim serem é a energia magnética e elétrica. É uma das causas dessa formação de pouca duração. Porque ninguém é culpado de assim ser. Se assim são, é porque existe a causa de assim serem, por não haver efeito sem causa. Mas agora está aí o verdadeiro conhecimento da verdadeira origem, sendo aí sabedores do porquê são assim e do porquê estavam assim, sem saberem o porquê estavam assim. Todos eram assim, mas ninguém sabia o porquê eram assim. Então perguntavam: o porquê eu sou assim? Ninguém sabia responder, e assim continuavam a viver sem terem um verdadeiro conhecimento do porquê estão vivendo. E ainda mais perguntavam: por que eu tenho vida assim? Ninguém sabia responder o porquê da vida ser assim. Então, por nada conhecer do seu próprio ser e do porquê de seu ser, é que a inconsciência era o leme real de todos, como se fosse verdade. A inconsciência se tornou uma coisa verdadeira, e por não ser uma coisa verdadeira, causou este grande desequilíbrio, onde todos sofrem, todos padecem, sem saber por quê. Porque estão vivendo sem terem consciência do porquê estão vivendo, sem ter consciência do porquê vive, do porquê que vive, e por não terem consciência do porquê são assim, tinham que sofrer muito, como sofrem por ninguém conhecer o seu princípio verdadeiro e o seu fim, e por nada saberem julgavam que a vida tinha que ser assim, e na mesma hora não se conformando da vida ser assim, e por ninguém se conformar de ser assim, é que reclamam da vida, de tudo da vida até o fim da vida, e daí o rosário de sofrimento e tormento que envolve todos, por ninguém conhecer nem saber o porquê todos são assim, formando-se assim um contrassenso, por desconhecer por completo o certo e adotar o errado como certo, e todos sofrendo e pensando que estão certos. É muito claro, se estivessem certos, não sofriam. Por não estarem certos é que são sofredores, e da pior espécie, porque sofrem de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todas as formas. Quanto mais procuram não sofrer, sempre sofrendo, e as perguntas sempre continuando, sem resposta. Por que que nós somos sofredores? Não existindo nunca a resposta. Por que é que todos sofrem? Não existindo nunca a resposta. Por que a vida é tão amarga e tão dura? Não havendo nunca a resposta. Por todos viverem e não saberem o porquê estão vivendo. E quem não sabe por que está vivendo, muito menos pode saber o que está fazendo. Não pode saber o que faz, não pode saber o que diz, por não saber o porquê está vivendo. E quem não sabe porque vive, vive agonizando, sofrendo, martirizado por não saber o porquê está vivendo. E a vida, assim, desta forma constituída, na base da inconsciência, tem que viver na maior demência, porque um demente, ele não se julga demente, porque não se conhece, ele se julga sadio sempre, se julga sempre prepotente, até que sinta a realidade da vida e caia na realidade da vida e sinta a realidade da vida para ver e sentir que a vida, da maneira que não tem sentido. Não tem sentido por ser uma vida destruída pelo sofrimento.
E o que é destruído por isso ou por aquilo perdeu o sentido de ser, por não se conhecer, por não ter a verdadeira consciência do seu ser. E de forma que, diante de todo esse rosário de testemunho, provando que o sentido da vida não é nenhum, porque ninguém conhecia o porquê da vida. E por não conhecer o porquê da vida, a vida perdeu sentido por não conhecer o porquê dela. Então aí começaram todos a viver a esmo, de acordo com as circunstâncias que se apresentam ou são apresentadas, sem ter uma verdadeira lógica, sem ter uma verdadeira base e sem ter um limite. E, por desprover disso tudo, é que a vida se tornou um fracasso. Fracasso este, que chegaram ao ridículo de viverem uns contra os outros, o desentendimento geral, e daí o desequilíbrio de tudo, como uma torre de Babel em ruínas, em liquidação, vendo-se desabar tudo por cima de si mesmo, e não podendo se livrar dos males que os próprios criaram, para serem vítimas dos mesmos, e assim chegando num ponto de descompreensão total de si mesmo e de tudo, ninguém se compreendendo, ninguém se entendendo, e vivendo no maior desequilíbrio a ponto de perder o estímulo e o gosto de viver, por sofrer, sofrer sempre, penar, penar sempre, por tudo falhar, provando que nada sabe, os fracassos contínuos, os males se multiplicando, o desespero aumentando, e chegando ao ponto de viverem se devorando uns aos outros. Como aí está no mundo inteiro, choques, brigas, contendas, guerras, tudo isto prova o desequilíbrio que chegaram, por coisa alguma de certo conhecerem a respeito de si mesmo. Então caíram nesse vazio de tudo falhar e não haver mais confiança em ninguém, todos desconfiando uns dos outros, confiando e desconfiando, e desta forma nascendo o medo e o receio, todos com medo, todos receosos, todos sempre em expectativas, o nervoso aumentando, o desequilíbrio também, a neurastenia chegando e a neurose em cena, ficando todos neuróticos por circunstâncias do desfavorecimento de não se conhecerem, do porque são uns instrumentos de natureza parasitária que nasceram em cima dessa terra sem saber por que nem para quê, e daí, não sabendo por que estão vivendo. Todo o mal é este, porque se soubessem o porquê da vida, saberiam como tinham que viver, e por não saberem o porquê da vida é que sofrem e penam, sem saber porquê, e de como se constituiu esta vida. Mas agora, com o conhecimento e reconhecimento da verdadeira origem de racional, para encontrar num plano de equilíbrio racional, e assim agora todos sabendo como entrar em contato com o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e tratando de desenvolver o raciocínio para se ligar ao mundo racional, para que daí nasça a estabilidade da verdadeira vida e encontre o equilíbrio verdadeiro para o bem da vida, de si e de todos, pela meta real do conhecimento de desenvolvimento do aparelho racional, para que tudo entre em forma racionalmente e todos vivam felizes e contentes, e não da maneira que estavam vivendo, completamente descontentes. A vida da matéria não é tão ruim assim, é porque estavam na fase de animal racional, ligados ao magnético para serem lapidados até que ficassem amadurecidos e ficassem em condições de serem recuperados por uma fase superior da natureza, que é a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então agora,
sabem o porquê assim são, sabem o porquê assim estavam, sabem o que foram, sabem o que são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Então agora estão com a bússola nas mãos, que é o conhecimento de cultura racional, conhecendo o ponto vital da vida para terem uma vida felicíssima racional. Parecia na vida de animal racional inconsciente que o mundo não tinha mais jeito, mas isso na mente do livre pensador, do animal racional inconsciente. Então, para o inconsciente que não sabe o porquê está vivendo, então dizia: este mundo não tem mais jeito, este mundo não há mais quem endireite. A inconsciência do animal chegou a tanto que a arrogância e a vaidade aí desequilibrou de uma vez, fazendo um julgamento deste como coisa que o mundo não tivesse o seu dono. Então, fazendo esses julgamentos inconscientes, dizendo: o mundo não há mais quem endireite, como coisa que o mundo fosse de sua propriedade. Mas a inconsciência cega e a arrogância e a vaidade também, então, fazendo julgamentos absurdos da maneira de sua interpretação da vida, como coisa que seja senhor de tudo e senhor da própria vida, sonhando desta maneira, variando demais pela cegueira, como um cego renitente que desconhece o seu destino e o seu futuro, e de tudo e do mundo. Mas agora o conhecimento e reconhecimento de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, todos aí encontraram a sua verdadeira estrada, a estrada racional para voltarem à sua verdadeira origem, o mundo racional. E assim todos voltarão, porque está na hora de todos regressarem ao seu mundo de origem. Não é para amanhã, não. Já está na hora. A hora é essa, o momento é esse, e por isso aí estás, sentindo neste momento o que deva fazer para voltar para o seu verdadeiro ser de racional, puro, limpo e perfeito. Portanto, está na hora do regresso de todos ao seu mundo de origem, e por isso está aí a tréplica, que é a comprovação da prova e da escrituração para a liberdade de todos, da junção fraternal racional de todos unidos racionalmente no mundo racional.